Bom, vamos começar com mais um webinar do Grupo ITG Nórdica. Eu gostaria de informar a todos que esse webinar está sendo gravado. A gravação vai ser disponibilizada depois nos nossos canais oficiais para todos, então se vocês conhecem alguém que não poderia participar, fiquem tranquilos, depois todo o conteúdo terá acesso. Pedimos, por favor, durante o nosso webinar, que todo mundo mantenha os microfones desligados. Se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer, as perguntas elas vão ser respondidas no final, a gente reservou um tempinho para isso. Aí é só procurar um chatzinho da apresentação, tem um balãozinho no canto superior direito, provavelmente. Nele vai estar localizado aí um espaço para vocês direcionarem as perguntas para os organizadores. Então aí no finalzinho a gente tem 10 minutinhos para tentar responder tudo. Novamente, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de uma das nossas soluções e, pessoalmente, é uma das minhas preferidas, que é o Click Catalog. Dados confiáveis, escaláveis, organizados e protegidos. Eu acho que essa frase diz muita coisa para muita gente, principalmente se você está diretamente em contato com o ciclo de disponibilização de dados. Então, desde se você é um engenheiro de dados ou alguém da equipe de segurança da informação ou um usuário de negócio, eu acho que todos têm certeza que esses adjetivos eles são importantes, senão eles são fundamentais no processo de disponibilizar dados. E acho que o objetivo sempre é a gente empoderar os nossos analistas de negócio com dados que são confiáveis, que eles são corretos e de fácil entendimento e fácil acesso. Mas antes da gente começar a amadurecer toda essa ideia que vai permear a nossa apresentação de hoje, eu quero apresentar o nosso time. Primeiramente, meu nome é Eduardo Palacios, eu sou arquiteto de soluções aqui da Nórdica e eu vou ser um dos apresentadores de hoje. Eu procuro sempre estar muito bem acompanhado, hoje não é diferente disso. Comigo está aqui o Vinícius Scraba e o Rodrigo Kumazawa. Vini e Rodrigo, por favor, se apresentem para o pessoal. Com certeza, Eduardo. Bom, pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, é um prazer estar na companhia de vocês. Eu também sou arquiteto de soluções da Nórdica, trabalho com o Eduardo e com o Rodrigo. Tenho uma experiência em bastante tipos de projeto e portes de projeto. E eu vou chamar o Rodrigo para dar um oi para o pessoal aqui também. Rodrigo, por favor. Obrigado, Vini. Boa tarde, muito prazer. Eu sou o Rodrigo Kumazawa, consultor Click da Nórdica, e espero conseguir ajudar vocês a conhecerem melhor o que o Click Catalog tem a oferecer. E quem sabe, né, que essa ferramenta consiga otimizar ainda mais o tempo e o esforço que vocês investem para extrair valor dos seus dados. Edu? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Vini. Bom, antes da gente ir para o nosso primeiro tópico, que é a agenda de hoje, quero fazer uma pergunta para todos os participantes. Vocês estão todos satisfeitos com a forma que vocês lidam com dados no seu dia a dia? Porque eu sempre ouço que esse é um processo que tem espaço para ser melhorado, mas as pessoas acabam não tendo muito tempo para se dedicar o suficiente nessa melhora. É muito difícil, eu já estive em projetos aí por muitos anos, é muito difícil encontrar situações onde analistas de negócio eles estejam 100% seguros e confiantes com a forma como eles utilizam os dados corporativos. Por isso que eu já te mandei, eu peço só, por favor, que as pessoas mutem os microfones, obrigado. E, voltando, é muito difícil a gente encontrar um analista que esteja 100% seguro e confiante com a forma como ele utiliza os dados corporativos. Então, esse indicador ele tende a piorar cada vez mais se a gente está falando de ambientes complexos, um parque diversificado de informação. Então, essa confiança nos dados por parte dos analistas para o negócio é fundamental para otimizar resultados. Então, a sensação é sempre que a gente tem muito conteúdo, esse conteúdo aparentemente tem um grande valor, mas a gente acaba não tendo aí um tempo para realmente tirar valor disso. Partindo desse gancho, eu quero mencionar o nosso primeiro tópico de hoje, que vão ser problemáticas. Elas vão ser mencionadas pelo meu amigo Vini. O Vini ele tem uma experiência muito boa em projetos, ele tem algumas histórias que ele vai contar para a gente hoje, envolvendo dados. E eu tenho certeza que muitos aqui vão se identificar. Depois disso, a gente vai fazer uma breve introdução conceitual sobre o Click Catalog, né? A gente vai dar uma visão geral. Vou passar a palavra novamente para o Vini para ele falar quais são esses dados que a gente consegue catalogar, né, na solução. E depois, para a gente não ficar muito tempo na teoria, a gente passa a palavra para o Rodrigo. O Rodrigo vai ser desafiado pelo Vini para ser desafiado para solucionar algumas situações que o Vini vai ter mencionado para a gente. Então, eu não vou mais me prolongar, eu já vou passar a palavra para o Vini. Vini, é com você. Beleza, Eduardo, obrigado. Bom, pessoal, como o Eduardo comentou, né, eu tenho experiência em vários tipos de projeto, pequenos, médios, grandes, atendimentos pontuais, e com uma certa frequência, né, eu topo com alguns tipos de problema. Eu elenquei os 3 principais e que ocorrem com maior frequência comigo,
Tá? Eu vou começar falando do primeiro, que por coincidência é o que mais acontece comigo, tá? E o que mais me gera uma certa dor de cabeça. Então, a primeira situação é a seguinte, né? Com uma certa frequência, eu sou acionado para reuniões, né? Seja na hora do almoço, ou no fim da tarde, ou no começo do dia seguinte, aonde, né, fora a minha presença, tem pessoas de diferentes áreas representando lá seus indicadores ou suas ações. Então, eu vou citar uma situação que ocorreu há pouquíssimo tempo atrás comigo, que eu fui chamado na hora do almoço para uma reunião no final da tarde e eu tinha que levar dados diferentes para essa reunião, né? Que tipos de dados? Dados de contas a pagar e receber, dados de logística e dados de RH, certo? Bom, aí já começou um pouco do meu desespero, digamos assim, né? Correr atrás desses dados, onde eles estão localizados, eles estão atualizados, eles não estão. E a verdade é que eu cheguei com um pouquinho de incerteza na reunião, mas eu levei os meus dados lá. E nessa reunião, como eu comentei, tem gestores, tem coordenadores e tem a alta gestão da empresa, que nesse caso que eu estou citando, eram os diretores de algumas áreas. Né? E tinham o pessoal de controladoria e contabilidade, que também levaram seus números para solicitação dos diretores. Bom, chegando lá, os diretores solicitaram que cada um enviassem os seus números e mostrassem os seus números e as ações a serem tomadas. E começou a primeira surpresa bem desagradável. Tá? Cada um levou dados dos mesmos temas, só que nenhum dado era igual ao do outro. Né? Então, isso já gerou uma situação bem embaraçosa. Né? Os diretores não ficaram felizes, muito menos nós, né? Que a gente sabe que a bronca vai descendo. E um deles comentou uma frase que me deu um certo impacto, né? Que pior do que não ter o dado é ter o dado errado, né? Porque põe em descrédito tudo que seria feito e tudo que foi feito com esses números. Né? Então, eu vou perguntar para o Rodrigo depois como é que a gente conseguiria solucionar esse problema, ou pelo menos melhorar ele um pouco dentro do Click Catalog. O problema número 2, tá? Isso não é exclusivo de uma empresa, mas acho que todas elas estão nesse cenário, que é o seguinte, né? A gente tem diversos sistemas diferentes e, por consequência, os sistemas são feitos por empresas diferentes. E cada uma delas, né, julga por colocar os nomes nas colunas de tabela, por exemplo, que mais fazem sentido para o seu negócio. Né? Então, um coloca lá DAT, o outro coloca data, o outro coloca uma coisa nada a ver. Né? E para nós que estamos trabalhando com esses dados, fica um pouco difícil, né, de fazer essa tradução e entender o que o fornecedor A quis dizer e o que isso representa para o meu negócio. Né? O que isso ocasiona de problemas. A gente pode pegar uma data que a gente imagine que é a data do pedido, mas na verdade é data de atualização do pedido, é data de cadastro do cliente, então pode gerar assim um consumo errado de informações e uma interpretação ruim, né? Sem contar que você tem que acionar algumas pessoas, ler documentações e se perde um tempo nesse tipo de cenário. E o terceiro ponto, né, que eu quero comentar, isso não é exclusivo de TI, embora na TI seja onde as empresas têm o maior número de funcionários terceirizados, né, seja para ficar alocado o tempo todo na empresa, seja para um projeto que tem um começo, meio e fim, seja para um projeto pontual, né, e o que isso traz de problema para as empresas e para os colaboradores terceiros que estão alocados lá. Muitos dados são sensíveis, tá, pela segurança da informação da própria empresa, e muitos dados são sensíveis pela segurança da informação e pela LGPD, que entrou no Brasil com bastante força e relevância. Né? Então, já tive mais de um caso onde a empresa se preocupou em mascarar, por exemplo, dados estratégicos e dados sensíveis, e essa máscara de dados acabou levando mais tempo para a empresa fazer do que o serviço que eu fui lá executar para eles. Né? Então, esses são os 3 problemas que eu gostaria de ver o Rodrigo me ajudando a solucionar. E dito isso, né, eu vou chamar o Eduardo de novo para dar um pouquinho de um overview, né, das principais funcionalidades do Click Catalog. Eduardo, por favor. Obrigado, Vini. Bom, antes de eu falar sobre uma visão geral do Click Catalog, eu só quero fazer um comentário que todas essas situações eu também já vivi. Mas voltando à nossa solução, à nossa ferramenta de hoje, eu acho que o principal desafio que a gente está tentando permear aí o nosso dia, a nossa discussão, é como é que a gente pega todas essas origens de dados e a gente obtém valor através disso, né? Então, justamente, o Click Catalog ele vai entrar no meio dessa história e ele vai ser um repositório centralizado onde todos esses dados de origem serão catalogados, não importa se esses dados estão passando por um processo de transformação, não importa se eles já estão sendo catalogados diretamente. O Click Catalog ele tem essa capacidade de se encaixar em diversos momentos no ecossistema de dados, então isso é um lado muito positivo dele. E uma vez que todos os dados estão catalogados, a gente vai começar a tirar valor disso. Como? Uma primeira forma
que o Click Catalog ele disponibiliza é através dos principais players de analytics do mercado. Então a gente tem o Tableau, a gente tem o Power BI, enfim, a gente tem os principais aí concorrentes entre si, mas no caso aqui todos são compatíveis com o Click Catalog. Ele é uma ferramenta extremamente agnóstica, então qualquer dado que esteja catalogado, a gente consegue fazer a integração e disponibilizar automaticamente para todas essas ferramentas. Um outro jeito interessante também de o Click Catalog agregar valor seria através de ferramentas mais linkadas a ciências de dados. Então, a gente tem aí Data Robot, R. Então, para as equipes mais técnicas que fazem um trabalho de machine learning com algoritmos mais complexos, eles também conseguem fazer uso do Click Catalog dessa forma, como obter as informações que eles vão começar a realizar os trabalhos deles. E um outro exemplo aqui de geração de valor através do Click Catalog é uma forma de data warehousing. Então, como eu falei antes, o Catalog ele tem essa forma bem dinâmica de se encaixar no ecossistema. Então, por exemplo, poderíamos resgatar um dado que está catalogado e já inserir em algum processo específico de ETL ou Data Warehousing, ele vai se encaixar dessa forma também. Além disso tudo, o Click Catalog ele roda em tecnologias mais avançadas, com escalabilidade, como Hadoop ou Linux, então isso faz dele também uma ferramenta completa que consegue aí resgatar todas as situações possíveis e não dar surpresas por parte também de arquitetura, escalabilidade e volumetria. Bom, eu falei um pouco sobre o ecossistema de dados que o Click Catalog está envolvido, mas eu não falei quais são esses possíveis dados que a gente consegue fazer onboarding e catalogar dentro da nossa solução. Para isso eu vou passar a palavra de volta para o Vini, e o Vini vai falar um pouquinho disso para a gente. Vini? Claro, Eduardo. Então, pessoal, o primeiro recado desse slide aqui em específico, tá? Que ele tende a ser bem técnico, mas eu vou tentar traduzir ele para que todo mundo consiga entender e fique claro para todo mundo, tá? Mas o recado principal é: o Click Catalog se conecta com as mais diversas fontes, tá? Então, muito provavelmente a sua empresa vai estar atendida pela nossa solução. Tá? Eu vou citar alguns nomes aqui, né? Se eu fosse citar todos os nomes, a gente ficaria muito tempo conversando sobre isso, ficaria um slide super poluído e não é a ideia, tá? Se eu não falei alguma coisa, vocês estão inseguros sobre a compatibilidade ou não do sistema, vocês podem, por favor, perguntar no campo de mensagem, né? Ou ao final do webinar, vocês podem direcionar o e-mail para a gente que te responde com o maior prazer. Então, vamos começar falando dos bancos de dados tradicionais, tá? Eu vou citar aqui 3 nomes, que é basicamente o MySQL, o SQL Server e o Oracle, tá? Mas outros bancos de dados relacionais aí que eu não citei, muito provavelmente o Catalog tenha compatibilidade sim, tá? A gente também atende bancos não relacionais, vou citar um exemplo aqui do MongoDB, né? Atende soluções de Big Data, como o Eduardo comentou, isso garante uma escalabilidade grande da ferramenta, com a versatilidade de origens e destinos, tá? E em relação a ser agnóstico, tá? Ser agnóstico no Click Catalog também é verdade para dados compatíveis. Isso quer dizer que as 3 principais clouds do mercado, né, que é a AWS da Amazon, o da Azure e da Google, né, a gente consegue atender isso de uma forma bem tranquila, tá? Então, só reforçando o que eu disse, se eu não falei algum nome aqui, não se assustem, tá? Muito provavelmente o Catalog vai ser compatível. E para não deixar as tecnologias mais antigas de fora, né, eu vou citar o exemplo de um mainframe, que é amplamente utilizado por os bancos mais antigos e maiores bancos, né, Itaú, Bradesco, Santander, órgãos de governo, né, montadoras de carro, concessionárias ainda utilizam, né, amplamente mainframe. E isso pode ser muito trabalhoso para você extrair um dado lá de dentro e possibilitar que os usuários trabalhem de uma forma natural com esses dados, né? Muitas vezes eles esbarram no problema de já capturar esse dado. Então, o Click Catalog chegou com esse intuito também, de pegar tecnologias novas, antigas e muito antigas, e deixar com que o dado seja consumido de uma forma muito fácil, né? Então, a gente democratiza esse dado para toda a companhia. Bom, eu já falei bastante aqui no slide, né? A gente já passou pelos tópicos principais, e vamos chegar na hora de demonstrar um pouquinho a ferramenta na prática. Então eu vou chamar o Rodrigo para me apoiar nessa parte. Rodrigo, você pode começar, por favor? Claro, valeu, Vini. Deixa eu aqui abrir meu navegador para logar no Click Catalog. Só lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, escrevam no chat que está localizado aqui em cima, que a gente lê no final da demonstração, tá bom? Então, enquanto carrega o Click Catalog, eu acho legal a gente recapitular aquelas problemáticas. Vini, você comentou que é sobre um caso onde você, como analista de negócios, foi chamado de última hora para uma reunião
e que precisava levar algumas análises para serem discutidas durante essa reunião, né? É isso mesmo, Rodrigo, né? Então, resumindo aqui a história de novo, né? Eventualmente me acionam por algum meio, e-mail, celular ou os dois, tá? Pedindo algumas informações para as reuniões. Nesse caso, né, me pediram 3 tipos de informação que vinham de sistemas diferentes e eram temas diferentes. E a minha missão era tirar algumas análises dessas bases e levar para a reunião, né? Mas a minha dificuldade já começa, né? Aonde localizar esses dados? Será que eles são os dados mais atualizados? Será que eles sofreram alguma alteração? Será que são dados oficiais? Né? Eu queria ver como é que você consegue me ajudar a solucionar esse problema com o Click Catalog. Beleza? Bom, vamos supor então que eu sou esse analista, né? Vamos ver se em menos de 10 minutos eu consigo me preparar para essa reunião? Top esse desafio? Com certeza. Então, bora lá. Então, assim, essa aqui é a tela principal do Click Catalog. Tá? Cada uma dessas fichas é uma tabela, né? E vejam que temos muitas tabelas catalogadas aqui. Acho que 64, para ser mais exato. Tá? Então, primeiramente, eu vou pegar uma tabela de transação de pedidos. Mas como é que eu vou achar ela no meio desse monte de tabela? Tá? Então, vamos supor assim que a tabela que eu quero, ela tem como origem uma base no Snowflake. Então, eu posso fazer a busca pela data source. Olha só, todas as tabelas que apareceram aqui, elas vieram de uma origem Snowflake. E olha só, né? Eu já vejo algumas tabelas de pedidos aqui, ó. Eu também poderia fazer a busca pelo nome da tabela. Então, nesse caso, eu defino que quero procurar uma entity. Né? Também poderia até mesmo fazer a busca pelo nome de um campo, né, dessa nossa tabela de pedidos, aqui no Fields. Então, fazendo a busca por pedido, eu também consigo chegar naquelas 2 tabelas de pedidos que a gente viu antes. E olha só, né, apareceu mais uma tabela de pedidos aqui. Né, e passando o mouse por cima, eu vejo que veio de uma base SAP. Né? Ou seja, eu tenho tabelas de diversas origens em um único lugar. Né? Eu não preciso ficar entrando em cada uma das bases, me preocupar com interfaces diferentes, pedir autorização para cada uma delas, ou até mesmo navegar um monte de pasta de rede para finalmente chegar nas tabelas. E agora, qual é a tabela correta para eu analisar? Então, passando o mouse por cima de novo, né, das fichas, eu vejo que uma delas é uma tabela de transação, né, de corantes, e a outra é uma tabela de transação de solventes. Então, vamos supor que a nossa reunião é sobre corantes. Tá? Então, eu vou pegar essa tabela aqui da direita. Só que antes, vamos dar uma conferida se os dados realmente me atendem? Então, abrindo a ficha, eu consigo ver algumas informações interessantes. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem os campos presentes nessa tabela. Né? E vejo que um dos campos é a data do pedido, que vai de janeiro de 2014 até abril de 2021, né? Ou seja, dados bem atuais, né? Que me atende para a reunião. Então, perfeito. Eu vou colocar essa tabela no meu carrinho de compras para fazer análise depois. Então, vocês viram que, assim como um site de e-commerce, eu busquei o que eu queria, verifiquei as características do produto, gostei do que vi e comprei. Super intuitivo, né? E agora, que tal enriquecer essa análise cruzando, né, dados do pedido com dados de clientes, por exemplo? Então, novamente, eu vou fazer a busca, só que desta vez por cliente. Bom, a gente tem várias tabelas de clientes aqui, né? Então, esse aqui com old no nome, eu já vou descartar de cara porque deve ser uma tabela antiga. Tá? Então, analisando as tabelas agora da direita para a esquerda, ó, essa aqui, portanto, ela é uma tabela de clientes decorantes, né? Só que ainda bem que já colocaram uma tag de desatualizada nela. Né? Então, eu já vou descartar de cara também. Essa daqui é uma tabela de solventes, né? Então, não me atende. Afinal, a nossa reunião é sobre corantes, né? Então, quebrando um pouco a ordem, essa primeira aqui é sobre um projeto chamado Neon, né? O que não me interessa agora. Então, veja que só de bater o olho, eu consigo descartar, né, o que não me atende. Então, sobraram essas 2 tabelas aqui, né, que são de corantes. Mas qual delas que eu devo usar? Então, olhando bem para elas, vejo que uma tem qualidade de 41% e a outra tem 100%. E verificando, né, de novo a tabela de 41%, a gente vê o seguinte aviso, ó. Atenção, essa tabela não está de acordo com a ASCII 2. Né? Ou seja, todos os registros que tinham algum tipo de acentuação na origem, ela não foi catalogada. Né? Inclusive, a gente pode ver que essa tabela só traz 15 linhas, enquanto a outra traz 95. Né?
Ou seja, está faltando informação nessa tabela de 41%. Então, dependendo de onde eu for analisar os dados, a acentuação ela pode ser um problema. Então, o Click Catalog ele pode ser configurado para já fazer a limpa automática enquanto cataloga os dados. Eu poderia, por exemplo, também, por exemplo, forçar se um campo tiver algum valor nulo, a catalogação ela é interrompida. Então, são inúmeras possibilidades para deixar o dado mais limpo, confiável e pronto para ser usado. Tá? Então, eu vou pegar essa tabela aqui de clientes de 100%, que trouxe todos os registros da origem, e colocar no carrinho também. Então, com as tabelas no carrinho, agora eu posso escolher onde trabalhar com elas. Como o Edu falou lá no começo, o Click Catalog ele tem integração automática com ClickSense, Tableau e Power BI. Além disso, também consigo exportar essas tabelas para um repositório na nuvem, tipo um FTP. Então, eu consigo exportar essas tabelas em formato CSV, por exemplo, para ser trabalhado em ferramentas de análise que melhor me atende, até mesmo Excel. Então, finalizando, vocês viram que eu acessei os dados limpos, direto da fonte, em um único lugar. E agora eles estão prontos para serem analisados e levados para a nossa reunião. Será que deu menos de 10 minutos, Vini? Olha, Rodrigo, com certeza deu menos que 10 minutos e eu já fiquei bem encantado aí, sabendo a segurança que a gente teve, na hora de consumir esse dado. A gente teve a certeza que era um dado oficial, que estava atualizado, que os campos estão corretos, que eu não estou misturando solvente com corante, e certamente, se fosse o caso naquela reunião que eu mencionei, que aconteceu há pouco tempo atrás, tanto eu quanto as 3 pessoas das outras áreas teriam passado muito menos vergonha, levado muito menos bronca, e deixado os gestores certamente satisfeitos, Então, as 4 pessoas estariam com o mesmo número, e a gente poderia seguir efetivamente com os planos de ação e com as análises que estavam programadas para ser feitas em cima daquele número. Eu, sinceramente, gostei bastante, Rodrigo, me senti seguro, entendi os indicadores, entendi a navegação, poder de busca da ferramenta, e eu gostei bastante. Agora eu quero relembrar do meu segundo problema que eu comentei com você, O que era o segundo problema, A gente sabe que as empresas têm vários sistemas diferentes, e cada fornecedor desses sistemas dá o nome que mais faz sentido para eles no momento, nas colunas de tabelas que a gente está trabalhando. O que isso me gera de problema, Eu pego, por exemplo, um sistema novo que eu ainda não conheço, ou uma tabela de um sistema já conhecido que é nova para mim. O que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, eu tenho que caçar a documentação da versão correta daquele software, analisar a tabela que eu quero olhar, montar um depara, entender para o negócio se o campo de data, por exemplo, é a data do cadastro, data de pedido, data de atualização, data de inclusão do cliente, E o que eu não encontrar de forma fácil, eu tenho que incomodar algumas pessoas que já trabalham com essa base, já fizeram essa tradução. O que eu gostaria de ver, Rodrigo, é um jeito mais simples de eu mesmo olhar para essa tabela e entender o que esses campos querem dizer, independente do meu fornecedor. Será que a gente consegue fazer isso por aí também, Rodrigo? Valeu, Vini. E sim, a gente consegue sim. Então, eu acho legal a gente usar como exemplo aquela tabela de pedidos de uma origem SAP que a gente viu anteriormente, Os nomes das tabelas e campos do SAP, originalmente, eles estão em alemão, e isso pode dificultar o entendimento do pessoal da área de negócios. Então, aqui no modo Discover, é onde trabalhamos com metadados das tabelas e campos. Então, vamos buscar a base de dados SAP e dar uma olhada nas tabelas que estamos catalogando dela. Então, deixa eu pesquisar SAP aqui. Então, achamos aqui a fonte, e entrando mais a fundo nela, temos aqui 2 tabelas, A BCID está com os metadados todos preenchidos, mas a KNKK ela não está. Então, vamos dar uma olhada antes na BCID, para você ver a diferença que faz quando a gente pega uma tabela bem catalogada. Então, batendo o olho, eu vejo que a BCID é uma tabela de clientes de contabilidade. E entrando aqui na tabela, e analisando os campos, eu já vejo que o KUNNR, ele é um campo de customer, O MANDT, ele é de cliente, e por aí vai. E nessa mesma tela, eu consigo ver as estatísticas dos dados. Então, por exemplo, valor mínimo, valor máximo, porcentagem de nulos. Ou seja, se esses campos me atenderem, eu posso pegar essa tabela e colocar no carrinho, como a gente já fez anteriormente. E enriquecer as tabelas com metadados também é super simples. Então, vamos abrir aqui a tabela de KNKK e editar o nome de um dos campos. Então, vamos chamar esse primeiro aqui, ZFBDT, de data de vencimento.
data de vencimento. É exatamente como o pessoal da área de negócios interpreta os valores desse campo. Vou salvar aqui. Né? Então, a partir de agora, quando falarmos de data de vencimento, a gente não vai ter mais o risco de pegar o campo errado. Né? Então, vocês devem estar agora se perguntando, né? Nossa, será que eu vou ter que preencher um a um? E a resposta é não, não precisa. Tá? A gente consegue preencher esses metadados de uma vez só, né? Fazendo o upload de uma planilha Excel que relaciona as tabelas e campos com seus respectivos metadados. Né? Ou também integrando o Click Catalog com ferramentas de gestão de metadados, como o Colibra, por exemplo. Olha, Rodrigo, eu gostei bastante do que você me mostrou. Tá? É bem o que eu estava procurando mesmo, né? Como se fosse um dicionário, um depara de forma tranquila, né? Fácil compreensão. E a vantagem que eu tenho ali é conhecer um pouquinho do que tem nesses campos, né? Cardinalidade, valor de nulos, valor máximo, valor mínimo, né? Então eu enxergo que isso poderia me ajudar sim muito, tá? Nessas solicitações que eu tenho de novas análises ou novos projetos em cima de bases ainda desconhecidas por mim. E enxergo também que isso poderia ajudar não só eu, mas qualquer pessoa nova que for algum dia utilizar essa base ou precisar consumir esses dados, né? Ela não vai ter dúvida se o ZF-BDT, por exemplo, é uma data de cadastro da nota, se é uma data de vencimento, se é uma data de atualização, se é uma data de parcela, ela vai saber que é uma data de vencimento e ponto final. E todo mundo da empresa vai estar falando a mesma língua, né? Eu achei isso bem legal mesmo. Gostei de verdade. Pareceu ser bem simples também de fazer o preenchimento, tanto o manual quanto o massivo que você comentou que é possível. E eu quero relembrar agora o terceiro problema que eu tinha separado para falar nesse webinar. O terceiro problema, né, relembrando então, eu comentei que a TI especificamente, mas não é exclusivo da TI, tem muitos funcionários terceiros, né? E existe uma preocupação da segurança da informação das empresas, em primeiro lugar, né, do que as pessoas que estão de fora da companhia podem ou não enxergar. Né? E para piorar um pouquinho esse cenário do que pode e não pode enxergar, veio o LGPD, né, em forma de lei mesmo, dizendo que o que deve ser oculto e o que não deve ser oculto. Né? Então, vamos relembrar rapidinho, assim, por exemplo, né, o que aconteceu comigo. Eu fui fazer um projeto que envolvia uma base de colaboradores, né, e eu não deveria enxergar o CPF dos colaboradores. Né? Se fossem fornecedores da empresa, eu não deveria enxergar o CNPJ, por exemplo. Né? Mas vamos supor que era um dado, por exemplo, de volume de vendas. Né? A LGPD não fala nada sobre isso, mas a segurança da informação da empresa fala. Né? Olha, oculte esse dado de pessoas que não devem enxergar esse dado porque é um dado estratégico, é um dado sensível. E todas as vezes, Rodrigo, que eu precisei desse processo, né, levou um certo tempo, foi moroso, né, e eu acompanhei o pessoal fazendo algumas vezes, e 100% das vezes eles tiveram que fazer pelo menos um pouco de código na mão para mascarar esses dados. Você consegue me mostrar no Click Catalog como é que a gente faria um processo desse tipo, por favor? Sim, valeu, Vini. É super fácil criptografar dados no Click Catalog. Né? Inclusive, vamos usar como exemplo a tabela de clientes que a gente colocou no carrinho anteriormente. Deixa eu buscar aqui essa tabela de clientes. Então, lembrando que era esse de cliente 3, né, de qualidade de 100%. Então, deixa eu dar uma conferida nela. Aqui no Sample Data, eu consigo ver uma amostra, né, dos dados dessa tabela. Né? E veja que o campo de CNPJ ela está totalmente exposta. Né? E esse é um campo que pode ser considerado sensível para o LGPD. Né? Então, vamos criptografar esse campo juntos? Então, eu vou buscar essa tabela de cliente 3 aqui no módulo Source, né, que é o módulo onde a gente define as propriedades dos dados que virão da origem. Tá? Então, aqui na seção Entity, né, que é uma tabela, eu vou procurar essa tabela de cliente 3. Ela já está aqui, né, a segunda opção. Então, abrindo essa tabela, a gente acha o nosso campo de CNPJ. Está aqui. E se a gente abrir as propriedades desse campo, eu vejo que aqui na direita existe uma opção de criptografar, né, os dados. E vejo que existem outras possibilidades, como não permitir que esse campo tenha valores nulos, né, como citei anteriormente. Tá? Bom, então eu vou encriptar esse campo aqui e salvar. Né? Agora eu tenho que catalogar novamente esses dados para o Click Catalog. Né? Tem que trazer de novo o dado da origem. Então, eu vou pegar essa tabela aqui do de cliente e vou dar um load nele. Vou dar um overwrite aqui para sobrescrever os valores. E ok. Bom, o carregamento está em andamento.
Como é uma tabela pequena, ela vai ser finalizada rapidamente, né? Ó, já acabou. Né? Então, vamos agora na nossa tela principal, vamos buscar novamente essa tabela de clientes, né? E abrindo aqui a amostra de dados, né? Vemos agora que os dados de CNPJ eles estão criptografados, né? Ou seja, problema resolvido sem escrever uma linha de código. Simples, né? Olha, Rodrigo, eu achei bem simples, tá? Como eu comentei com você, foi a primeira vez que eu vi uma operação desse tipo que não envolva, pelo menos, escrever uma linha de código com um hash, alguma coisa em cima. Tá? E assim, batendo o olho aqui, eu acho que seria muito difícil, para não dizer impossível, né, de fazer uma engenharia reversa, pensar em alguma lógica aí para restaurar os dados oficiais de CNPJ, né? Então, me atenderia perfeitamente. Certamente os trabalhos que eu às vezes fiquei aguardando uma base ser liberada teriam sido feitos de forma mais rápida, né? Então as duas pessoas ficariam felizes, eu e a pessoa da empresa que estava me contratando. Eu gostei muito, Rodrigo, achei que parece ser muito simples de se operar a ferramenta, tá? Os 3 problemas que eu trouxe que realmente acontecem bastante, com bastante frequência comigo, foram respondidos em sua totalidade, não me restou dúvida em relação a isso. Tá? Então, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou chamar o Eduardo para finalizar a apresentação com as conclusões do que a gente chegou e demonstrou aqui, e posteriormente a gente vai abrir para as dúvidas. Eduardo, você pode, por favor, seguir? Posso sim, obrigado, Vini. Parabenizar o Rodrigo por ter sido desafiado na frente de todo mundo e conseguido cumprir com os desafios que o Vinícius propôs para ele através das problemáticas. Muito legal, gostei bastante. Bom, quero resgatar um pouco a frase inicial do nosso webinar, né, que quais são dados confiáveis, escaláveis, organizados e protegidos. E eu queria tentar fazer um paralelo com toda a discussão que o Vinícius e o Rodrigo teve até agora e tudo que eles mostraram para a gente. Quando a gente está falando de confiança, né, o que eles queriam passar para a gente? Né? Perder menos tempo discutindo se o dado é correto e passando mais tempo falando sobre como esse dado pode trazer valor para a gente. Então, se você tem os seus analistas de negócio confiando na informação que você está provendo para eles, você com isso é completamente possível. Então, a gente viu que através do Click Catalog você tem indicadores de qualidade, você tem aí toda uma parte para empoderar os seus analistas a saberem o que eles estão consumindo e eles vão ter certeza que eles estão consumindo a informação correta, porque é um ambiente centralizado onde todos os dados estão ali para serem usados. Disso, de novo, a gente pode falar também da parte de escalabilidade, conforme o Vini mencionou, o Rodrigo também, ele confirmou durante a apresentação, a ferramenta ela suporta aí uma variabilidade interessante de origem de dados, onde você pode catalogar. Além disso tudo, ela roda em ambientes mais modernos, em nuvem, como o Hadoop. Então, isso com certeza traz para a gente não ter nenhuma surpresa no meio do caminho quando a gente está planejando a arquitetura. Então, você tem uma ferramenta que ela está preparada para atender grandes volumes de dados e também em alta variabilidade. Além disso tudo, a gente mencionou sobre organizados. Então, você tem um local único da verdade. Ele vem aí acompanhado de algumas informações muito interessantes para os seus usuários, e você consegue mexer nela como se você estivesse mexendo numa ferramenta de compras online. Você escolhe as entidades que você quer trabalhar, você coloca no carrinho e você decide o que você vai fazer. Você vai publicar na nuvem, você vai passar por uma ferramenta de analytics, enfim. Você faz o que na hora realmente for te atender. E, por fim, a gente tem o tema protegidos, como foi mencionado pelos nossos amigos aqui. A LGPD é um tema muito quente no momento. Então, através de uma camada de governança do Click Catalog, ela atende aí criptografia de dados, você pode fazer isso para o perfil de usuário. Então, você mantém os seus dados de acordo com as normas de segurança da informação. Se você precisa prover alguma informação para alguém de fora, você consegue também gerenciar isso com facilidade. Você não precisa ficar perdendo tempo com algoritmos de criptografia e você deixa os seus dados aí localizados, seguros, tanto para as pessoas que podem enxergar informações quanto para as que não podem. E a gente falou sobre todos esses adjetivos no começo, e eu espero aqui com a nossa apresentação que a gente tenha conseguido mostrar que todos eles podem sim ser verdade em relação ao seu processo de disponibilização de dados, se você estiver usando o Click Catalog como um catálogo de dados corporativo. Então você vai conseguir empoderar os seus analistas de negócio com informações confiáveis, atualizadas e aí também de fácil acesso para todo mundo. Eu vou passar agora para as perguntas, eu já tenho algumas aqui que foram enviadas no chat. Eu fui copiando aqui, colando para não esquecer de falar para o Rodrigo. A primeira pergunta é de um usuário de ClickSense. Ele está perguntando se é possível reutilizar as bases em formato QVD em outras tecnologias através do Click Catalog. Rodrigo.
Muito obrigado pela pergunta. E sim, é possível sim trabalhar com os QVDs. Deixa eu voltar aqui para a tela do Catalog, né, para mostrar melhor para vocês. Vamos primeiro buscar aqui os tabelas QVDs que a gente tem no catálogo. Então, vou procurar e fazer uma busca geral. Então, veja que a gente tem 3 tabelas no formato QVD aqui. Né? Então, imagina que você já verificou que os dados te atendem e quer trabalhar com esse QVD. Né? Então, uma primeira opção é colocar esse QVD no carrinho e abrir diretamente no ClickSense. Né? Uma segunda opção é você abrir automaticamente esse QVD no Power BI ou no Tableau. Tá? E não é que eles vão abrir um QVD, tá? Que é um arquivo proprietário da Click. Tá? Esse QVD ele será convertido em um tipo específico de arquivo, e aí sim será aberto para essas 2 ferramentas de BI. Tá? Então veja que é uma estratégia da Click de realmente democratizar o acesso aos dados. E uma terceira opção é publicar esse QVD em um repositório na nuvem, como FTP, Amazon S3, né, entre outros. E nesse caso a gente pode escolher converter o QVD para CSV, por exemplo, e com esse CSV em mãos, você pode trabalhar com ele onde você quiser. Beleza? Legal, Rodrigo. Tem mais algumas perguntas aqui. A segunda pergunta é o Click Catalog possui propriedades de preparação de dados? E se sim, quais? De novo, muito obrigado pela pergunta. E sim, existe sim um módulo de preparação de dados no Click Catalog. Tá? Deixa eu mostrar aqui na prática esse módulo para vocês. Né? Então, vamos pegar de novo como exemplo a nossa tabela de clientes, a nossa famosa tabela de clientes. Então, deixa eu selecionar tudo aqui. Era de clientes 3, né? Essa daqui. Né? Então, eu vou colocar essa tabela no carrinho e vejam que existe a opção Prepare. Então, ao selecionarmos essa opção, vejo que será aberto uma espécie de workflow. Né? E a interface ela é super simples, porque é só arrastar para a tela as ferramentas que fazem a preparação de dados. Tá? Então, o Click Catalog ele permite operações bem simples, como fazer um filtro, join entre tabelas, aplicar algumas fórmulas simples, fazer algumas agregações, ordenar os registros e etc. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, aqui na ponta a gente tem uma tabela de clientes, eu vou arrastar aqui para a tela uma ferramenta de fórmulas. Tá? Vou conectar essa tabela aqui na ferramenta e configurar aqui uma formulazinha. Então, eu vou procurar, por exemplo, uma função upper, né? Todo mundo conhece a função upper. E eu quero fazer esse upper no nome do estado, por exemplo. Né? Então, aqui. Vou dar uma validada na função, está dando tudo certo. E no fim, eu tenho que configurar um target, que é onde essa tabela preparada vai ser exportada, e depois eu executo esse workflow. Então, essa tabela, onde o nome do estado agora está em maiúsculo, ela também será catalogada e aparecerá lá na nossa tela principal de pesquisas de tabelas. Então, se a gente tivesse, por exemplo, uma tabela de pedidos, a gente podia já somar a quantidade de pedidos por mês-ano, e já catalogar uma tabela com esses pedidos já agregados, tá? Ao invés de fazer essa agregação lá na ferramenta de análise. Só que, lembrando, tá? O Click Catalog, ele permite apenas preparações simples, ok? Então, nada de scripts com vários loops, variáveis ou coisa assim. Tá? Inclusive, o intuito do Click Catalog é organizar e disponibilizar dados de forma confiável para que os usuários consigam rapidamente fazer as análises, e não ser uma ferramenta de transformação de dados, tá bom? Legal, Rodrigo, obrigado. Eu tenho mais algumas perguntas, vou ver se dá tempo de responder todas. Caso a gente não consiga responder a sua pergunta, com certeza pode enviar ela depois por e-mail para a gente, que a gente conversa melhor. A terceira pergunta consigo criar regras personalizadas para o indicador de qualidade de dados? Sim, a gente consegue também. Você diz indicador de qualidade de dados, esses 3 indicadores que aparecem aqui em evidência, né? E sim, é possível. Sim, é possível, sim. Aqui por trás de cada indicador, ele tem uma fórmula que leva em consideração, por exemplo, a quantidade de registros que a gente chama de bons, né? Os registros que são ruins. Né? Então, por exemplo, quando eu defini aquela propriedade do ASCII2, registros com acentuação, eles são dados ruins, né? Então, a gente faz uma razão entre os dados
os registros ruins e todos os registros da tabela, a gente faz uma conta. Então, a gente pode considerar outra coisa como registro ruim, a gente pode colocar um peso em algum ou outro fator que você acha mais importante, né? É super customizável, tá? Legal. Vou fazer mais alguma perguntinha aqui que chegou. Boa tarde. Existe limite ou volume para a quantidade de tabelas que você consegue catalogar no Click Catalog? Obrigado pela pergunta. Olha, essa eu vou te ajudar, então, a responder. Sim, não tem limite. Na verdade, obviamente, precisa ser estudado junto com a arquitetura que o Click Catalog estiver rodando, mas, em tese, nós não temos um limite de quantidade de tabelas que a gente consiga fazer onboarding para dentro do catálogo. Obviamente, tem que fazer sentido com a espécie de ambiente que o catálogo está rodando. Então, adendo, Edu, né? Inclusive, assim, como a arquitetura ela permite, né, o Hadoop, então ele já está preparado para uma variedade, um volume muito grande de dados. Né? Então, com certeza, é um volume muito grande, tá bom? Com certeza. Bom, gente, vamos encerrar por aqui, que a gente ficou sem tempo. E eu queria agradecer aí a todos vocês pela participação no nosso webinar de hoje. Rodrigo, eu vou pedir só para você colocar o contato na tela para o pessoal anotar o e-mail, caso eles tenham aí, pensem em alguma dúvida depois, ou se a gente acabou não respondendo alguma dúvida que vocês mandaram, por favor, entrem em contato conosco, a gente está aqui para ajudar vocês. Se vocês quiserem ver o Click Catalog num cenário um pouquinho mais específico, fazer algumas perguntas mais voltadas ao seu ambiente, à sua realidade de negócio, estamos à disposição, por favor, enviem. Então, querem saber mais? Entrem em contato. E obrigado pela participação de todos, obrigado ao Vinícius e ao Rodrigo por toda a demonstração e obrigado a todos pela participação. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.